Bem, alunos do Eu Vou Passar na OAB, vamos continuar aqui fazendo nossas questões de direito empresarial e parando para dar aquelas dicas importantes sobre os temas que são mais recorrentes nessa prova do exame de ordem. Olha aí, ainda dentro daquilo que eu chamo de teoria geral do direito empresarial ou parte geral do direito empresarial, vejam essa questão aí do 13º exame de ordem unificado, ou seja, uma questão de um exame de ordem recente. Olímpio Noronha é servidor público militar ativo e, concomitantemente, exerce pessoalmente atividade econômica organizada sem ter sua firma inscrita, ou seja, é empresário individual sem ter sua firma inscrita na junta comercial. Em relação às obrigações assumidas por Olímpio Noronha, assinale a alternativa correta. Vejam, Olímpio Noronha, por ser servidor público militar ativo, ele não pode ser empresário individual, né? Tanto que ele nem se registrou na junta comercial, porque se fosse se registrar na junta comercial, ele teria que mentir. Ele teria que omitir essa sua situação e estaria piorando ainda mais a situação dele. Então ele está exercendo atividade empresarial sem registro, o que é errado também. Porque a lei diz, o artigo 967 do Código Civil diz que o exercício de atividade empresarial só pode ser feito depois de formalizado o registro. Então, para você exercer atividade empresarial, seja como empresário individual, seja como uma sociedade empresária, seja como uma EIRELI, você tem que se registrar antes. Se você inicia suas atividades antes de formalizado o registro na junta, você estará exercendo essa atividade irregularmente. Você será empresário, mas será empresário irregular. Ok? Então, Olímpio Noronha aí está exercendo atividade empresarial irregularmente. Porque ele é servidor público, ele não pode ser empresário individual e sequer se registrou na junta comercial. Até porque, se fosse falar a verdade, a junta comercial nem autorizaria, nem deferiria o registro dele, né? Então, diante disso, qual é a alternativa correta? Aí a letra A diz assim, são válidas tanto as obrigações assumidas no exercício da empresa, quanto as estranhas a essa atividade. E por elas, Olímpio Noronha responderá de forma ilimitada, né? Ilimitadamente. A letra B diz assim, não, são nulas as obrigações, todas as obrigações assumidas, porque Olímpio não pode ser empresário, concomitantemente com o serviço público militar. Então, se ele não pode ser empresário e está exercendo as atividades, então a letra B está dizendo que essas obrigações são nulas. Letra C, são válidas apenas as obrigações estranhas ao exercício da empresa. Que aí, se são estranhas, ele está assumindo essas obrigações como pessoa natural. Então, como o Olímpio Noronha é normal, então, pelas quais o Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. As demais são nulas, ou seja, as obrigações que ele assumiu como empresário são nulas, porque aí ele não podia ser empresário. E letra D, são válidas apenas as obrigações relacionadas ao exercício da empresa. E por elas, o Olímpio Noronha responderá limitadamente. As demais são anuláveis, ou seja, misturou tudo aí, né? Costumo dizer que a letra D é sempre aquela questão que o examinador não tem mais criatividade. Então, geralmente, os absurdos vêm na letra D. Esse é um exemplo. Então, é óbvio que a resposta aqui, gente, é letra A. Por quê? Porque o fato de Olímpio Noronha ser impedido de exercer atividade empresarial e estar exercendo empresarial, né? O fato dele ser impedido e de ele estar exercendo atividade empresarial irregularmente não vai fazer com que ele não responda pelas suas obrigações. Então, artigo 973 do Código Civil. Mais uma vez, vocês viram que já caiu, né, em outra questão que a gente fez no bloco passado, no bloco anterior. E agora de novo. Veja só. De fato, o Olímpio Noronha não era para estar exercendo atividade como empresário individual, porque ele é impedido. De fato, não era para ele estar exercendo atividade empresarial ainda sem registro na junta, porque o código diz que você tem que se registrar antes de iniciar a atividade. Mas o fato de ele não poder exercer essas atividades, dele estar infringindo a lei, não vai fazer com que ele se livre dessas obrigações. Né? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, se a pessoa é impedida de exercer atividade empresarial, ainda assim exerce, ela responde por essas obrigações. E é óbvio que aqui a responsabilidade dele será ilimitada, por quê?
porque se trata de empresário individual. A responsabilidade do empresário individual, ela é direta, ou seja, os credores vão executá-lo diretamente, não tem que executar, tem que executar primeiro os bens da empresa, não, porque o empresário é ele, é a própria pessoa natural. Então, a responsabilidade é direta e ilimitada. Ele responde com todos os seus bens, inclusive bens pessoais. Quando se trata de sociedade é diferente. Como é a responsabilidade do sócio? A responsabilidade do sócio não é direta. Você diz, André, qual é o contrário de responsabilidade direta? Responsabilidade subsidiária. Porque o sócio é o seguinte, o sócio só vai responder se a sociedade, em princípio, não tiver bens. Isso numa situação normal, né, Cléber? Já é claro que tem a situação de desconsideração da personalidade jurídica e tal, mas vamos imaginando situação normal. A responsabilidade do sócio é subsidiária. Então, enquanto a sociedade tem bens, quem responde é a própria sociedade. Enquanto a sociedade, a pessoa jurídica, tem patrimônio, é esse patrimônio dela que tem que ser executado. Mas a sociedade não tem mais bens. Então, talvez eu possa executar o sócio. Por quê? Porque além da responsabilidade do sócio ser subsidiária, ela pode ser limitada, a depender do tipo de sociedade. Então, cuidado. No caso aqui, Olímpio Noronha está exercendo atividade como empresário individual. Então, a responsabilidade dele é ilimitada. Então, a letra A está certíssima. As obrigações são válidas, qualquer uma. Tanto é que tem a ver com a empresa, quanto principalmente as que não tem, porque aí são obrigações do dia a dia dele, como pessoa normal. E ele responde ilimitadamente, porque é pessoa natural, o patrimônio dele é um só. Então, é óbvio que só em falar que a letra A está errada, vocês já sabem porque as outras estão... que a letra A está certa, porque as outras estão erradas, né, gente? Então, resposta aqui, letra A de aprovação, ok? Então, vejam, essas três primeiras questões trataram de quê? Desses artigos que estão ali, 972, 973, 974, 975... estão dentro ali daquela parte geral. Vejam como é importante. A leitura desses artigos já ajudaria você. Você não está cobrando aqui doutrina, jurisprudência, nada. É a letra fria da lei. Ok? Olha aí, a próxima questão já é sobre nome empresarial. Então vejam, até hoje a GV só cobrou uma questão sobre nome empresarial. Pode ser que tenha caído algo sobre nome empresarial dentro de alguma questão de falência ou de direito societário e tal, né? Nem lembro exatamente, mas ao fazer as questões a gente vai ver isso. Mas questão sobre nome empresarial mesmo, só sobre nome empresarial, específico sobre nome está aqui. Caiu na prova 2012.1, que foi reaplicada lá em Duque de Caxias, né? Que diz o seguinte: o nome empresarial pode ser objeto do contrato de compra e venda. A letra B diz: a sociedade em conta de participação, por possuir personalidade jurídica, pode adotar firma ou denominação. A letra C diz assim: a sociedade anônima será designada somente por meio de denominação. E a letra D diz: a sociedade limitada será designada somente por meio de firma. Vamos lá. Gente, o nome empresarial é a expressão que identifica o empresário como sujeito de direitos. Da mesma forma que você tem o seu nome civil, os seus pais registraram você quando você nasceu lá no cartório de registro civil de pessoas, né, naturais, todo empresário tem um nome empresarial também. Para que serve o seu nome civil? É a expressão que lhe identifica como sujeito de direitos. Meu nome é André Luiz Santa Cruz Ramos. Essa é a expressão que me identifica como sujeito de direitos. É a expressão que eu vou utilizar nos meus documentos, nos meus contratos, que eu assinar nas minhas relações jurídicas. André Luiz Santa Cruz Ramos é o meu nome civil. A mesma coisa o nome empresarial. O nome empresarial é a expressão que identifica um determinado empresário como sujeito de direitos. Então, se eu sou empresário individual, André Ramos Comércio de Livros. Esse é o meu nome empresarial, é o nome que eu vou registrar na junta. Quando
eu firmar qualquer contrato na condição de empresário individual, é assim que eu vou me identificar. Uma sociedade limitada, Silva e Souza Serviços de Informática. Essa é uma sociedade, esse é o nome empresarial dela. Então, nos contratos, é assim que ela vai ser designada. Essa é a expressão que identifica essa sociedade como sujeito de direitos. Então, o nome empresarial é isso, é a expressão que identifica o empresário como sujeito de direitos. Onde é que é registrado o nome empresarial, gente? Na junta comercial. Quando você vai fazer o registro como empresário individual, você vai fazer sua declaração de firma individual lá e vai dizer qual é o nome empresarial, vai ser registrado. Você vai constituir uma sociedade, no contrato social, vai dizer qual é o nome empresarial. Vai constituir uma sociedade anônima, no estatuto social, vai dizer qual é o nome empresarial dela. Certo? Não confundam o nome empresarial com a marca e com o nome de fantasia. São coisas distintas. O nome empresarial identifica o empresário como sujeito de direitos, né? É o nome que ele vai utilizar nos contratos, é o nome que está lá registrado na junta e tal. O nome de fantasia é o nome que identifica o título do estabelecimento. Funciona para o empresário mais ou menos como o apelido funciona para o nome civil, né? Então, muitas vezes você conhece o empresário pelo seu nome fantasia, mas você não sabe qual é o nome empresarial dele, né? Então, é o nome lá que está lá no layout da loja dele, mas é o nome que está na roupa dos funcionários e tal, tudo. Mas você vai firmar um contrato, tudo, você vai ver que, sei lá, Silva e Souza Serviço de Informática. E aí, sei lá, o nome dele é ABC Informática. A ABC Informática é o nome fantasia. Silva e Souza Serviço de Informática Limitada é o nome empresarial. Certo? E também não confundam o nome empresarial com uma marca. A marca, ela é uma expressão que identifica produtos ou serviços de um determinado empresário, né? Então, por exemplo, você pega Petróleo Brasileiro S.A. O que é isso? É o nome empresarial de uma sociedade anônima muito conhecida, né? Qual é o nome de fantasia? Petrobras. Petrobras não é o nome empresarial. Quando ela vai nos contratos, ela não se identifica Petrobras, não. Petróleo Brasileiro S.A. E, além disso, ela tem alguns produtos que ela comercializa, que ela fabrica e comercializa, que ela criou uma marca para identificar. Por exemplo, o óleo Lubrax. Então, marca é uma expressão que não identifica o empresário em si, não. Ela identifica produtos ou serviços de um determinado empresário. Então, não confunda. O nome empresarial identifica o empresário como sujeito de direitos. Nome de fantasia identifica o título de estabelecimento. E marca identifica produtos ou serviços de um determinado empresário. Ok? Inclusive, a marca tem até um regime jurídico diferente, porque a marca é um dos direitos de propriedade industrial, então é regido por uma lei própria. O registro dela é feito, não é na junta, é feito no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ok? Outra coisa, existem duas espécies de nome, firma e denominação. Quais são as diferenças básicas? É o seguinte, a firma, ela tem como núcleo um nome civil. Então, por exemplo, empresário individual. Empresário individual usa firma. Como é que se forma a firma individual de um empresário individual? Você pega o nome dele, pode usar por extenso ou abreviado, e pode, se quiser, acrescentar o ramo de atividade ou uma expressão que o identifique mais precisamente. Então, foi como eu disse, se eu sou empresário individual, meu nome pode ser André Ramos Comércio de Livros. Eu tenho uma livraria. Então, esse é o meu nome empresarial. Ou podia ser A.Ramos, eu abreviei, Comércio de Livros. Ou poderia ser só A.Ramos, porque a identificação do ramo de atividade é desnecessária. Já na denominação, não. A denominação, o núcleo dela é uma expressão linguística qualquer, né? Então, por exemplo, XYZ, serviço de limpeza. XYZ, usei uma expressão qualquer.
Alvorada Serviço de Limpeza. Limpa tudo, serviço de limpeza. Usei uma expressão linguística qualquer, não usei um nome civil de ninguém. E além disso, na denominação, é obrigatória a indicação do ramo de atividade, né, do objeto. Então essas são as duas diferenças básicas da firma para a denominação. Repetindo, na firma o núcleo é o nome civil. Na denominação o núcleo é uma expressão linguística qualquer. Na firma é facultativa a indicação da atividade, né? Na denominação é obrigatória essa indicação. Ok? Aí, certos empresários ou sociedades empresárias, elas têm que adotar ou firma ou denominação, né? E outros podem usar ou firma ou denominação. Por exemplo, empresário individual só pode usar firma, não pode usar denominação. Empresário individual tem que usar firma, ele não pode usar denominação. Ele ali pode usar tanto firma quanto denominação. Sociedade limitada pode usar tanto firma quanto denominação. Sociedade anônima só pode usar denominação, não pode usar firma. E assim vai, ok? Então vamos lá. Ele quer a alternativa correta. Letra A. O nome empresarial pode ser objeto de contrato de compra e venda, ou seja, pode ser objeto de alienação. Não. Artigo 1160, pegar o vadimeco aqui, artigo 1164, ou, vamos ver. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O nome empresarial é inalienável. Essa, por exemplo, é uma diferença do nome empresarial para a marca. A marca, como ela é um direito de propriedade industrial, ela é um direito patrimonial. Você pode vender, você pode ceder, você pode licenciar, pode fazer o que você quiser. A marca é um direito de propriedade industrial. O nome empresarial não, você não pode vender o nome empresarial, né? Letra B. A sociedade em conta de participação, que sociedade é essa? A sociedade em conta de participação, a gente vai falar oportunamente dela quando a gente falar de direito societário. Ela é um tipo societário bem sui generis, que ela não tem personalidade jurídica. Na verdade, muitos autores até dizem que a conta de participação não é uma sociedade. Embora ela tenha esse nome, sociedade em conta de participação, tecnicamente ela não é uma sociedade, ela é um contrato de investimento. E o Código Civil é muito claro ao dizer que a sociedade em conta de participação, ela não tem personalidade jurídica. E além disso, a sociedade em conta de participação, ela não pode ter nome empresarial. Ela não tem nome empresarial. Justamente porque ela não é tecnicamente uma sociedade, ela é um mero contrato de investimento. Então, por isso que ela não pode ter nome empresarial. Então, a letra B está toda errada, né? Se vocês querem anotar aí, o artigo que diz isso, que a sociedade em conta de participação não pode ter nome empresarial, é o artigo 1162, que diz: a sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. Ok? Letra C. A sociedade anônima será designada somente por meio de denominação, certo? Ela não pode usar firma, acabei de falar. Ela só usa denominação. E letra D, a sociedade limitada será designada somente por meio de firma, não. Ela pode adotar firma ou denominação. Então veja, gente. Essa é uma questão sobre nome empresarial que, se você tivesse lido os artigos 1155 a 1168, como eu falei lá no começo, você acertaria. Nome empresarial está aqui no Código Civil. As regrinhas que são cobradas são essas. Diferença de firma para denominação, quem pode usar firma, quem pode usar denominação, ou quem pode usar um e outro. Como é que se forma a firma? A firma, o núcleo é o nome civil,
tem a faculdade de indicar o ramo de atividade, denominação, núcleo é uma expressão linguística qualquer e tem que indicar o ramo de atividade, essas coisas. Outra coisa que se cobra, uma vez registrado o nome empresarial, ele é protegido, correto? Correto. Então, se eu, André, registrei meu nome empresarial, outro empresário depois não pode registrar um nome igual ou muito parecido. Mas essa proteção é em que âmbito territorial? Nacional ou estadual? Estadual. Em princípio, o nome empresarial registrado ele é protegido no âmbito do estado daquela junta comercial. Salvo se a pessoa fez um pedido especial para ter proteção em âmbito nacional. Mas a regra é que ele é protegido no território do estado. Ok? Então, resposta aí, letra C, e fiquem atentos a uma possível questão sobre nome empresarial, lendo os artigos 1155 a 1168, ok? Vamos em frente. Agora, gente, a gente tem questões de estabelecimento empresarial. Você veja, são duas questões, uma foi na prova 2013.1 e na prova 2013.3, sobre estabelecimento empresarial. Esse é um tema que está onde? Falei lá no começo, artigos 1142 a 1149 do Código Civil. Com destaque para dois artigos, o 1146 e o 1147. Que é o seguinte, o que é que se cobra de estabelecimento empresarial? Estabelecimento empresarial é um instituto fundamental do direito empresarial, junto com empresa e empresário, a gente tem um estabelecimento empresarial, que é o seguinte. O que é empresa? É a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O que é o empresário? É quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. E o que é o estabelecimento empresarial? É tudo que o empresário organiza para exercer uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Ou seja, empresa é a atividade que se exerce, empresário é quem exerce. E o estabelecimento é o que você usa para exercer essa atividade. Então, o que é que você vai usar? Geralmente se usa um bem imóvel, onde vai ter instalada a atividade, você vai ter utensílios, máquinas, equipamentos, né, matéria-prima, você vai investir um capital, você vai criar uma marca, de repente você vai desenvolver uma patente. Então, tudo isso, tudo que se usa, todo o conjunto de bens organizado para exercer a atividade é o que a gente chama de estabelecimento. É o chamado fundo de comércio, né, o fundo de empresa. Tudo que o empresário utiliza para exercer sua atividade. É o chamado estabelecimento empresarial. É uma universalidade de fato. Tem natureza jurídica de universalidade de fato. Às vezes se cobra isso, né? Qual é a natureza jurídica do estabelecimento empresarial? Universalidade de fato. Ou seja, é um conjunto de bens que são reunidos para ser dado uma destinação específica, que é o exercício de empresa. E como a reunião dos bens não é determinada por força de lei, mas por ato de vontade, é o empresário que quis exercer a atividade, ele é uma universalidade de fato e não de direito. E outra coisa que se cobra aí dessa parte de estabelecimento empresarial são as regras sobre o contrato de trespasse, que é o contrato de transferência do estabelecimento. Porque muitas vezes o estabelecimento empresarial é transferido de um empresário para o outro, né? Então, por exemplo, eu sou empresário, atuo na área de construção civil, então tenho uma empresa de construção civil e tal. Aí uma outra empresa maior resolve me comprar, né? Na verdade, ela não vai me comprar, André, vai comprar o meu estabelecimento empresarial. É o que a gente chama de contrato de trespasse. É o contrato em que há transferência e alienação do estabelecimento empresarial. E aí no Código Civil existem algumas regrinhas importantes sobre esse contrato. E são essas regras que geralmente são cobradas. Por exemplo, André, para esse contrato produzir efeitos perante terceiros, ele tem que ser averbado na junta comercial. Por exemplo, quem adquire o estabelecimento empresarial assume responsabilidade pelas dívidas anteriores ao negócio. E a pessoa que vendeu o estabelecimento empresarial continua solidariamente responsável por essas dívidas pelo prazo de 1 ano.
Outra coisa, quem vende o estabelecimento empresarial não pode fazer concorrência a quem comprou por 5 anos, salvo se houver autorização expressa no contrato, né? Então são algumas regrinhas que estão aí nesses artigos aqui do Código Civil, do 1142 ao 1149, que são cobradas. Vamos ver? Lavanderias Roupa Limpa Limitada. Roupa Limpa, que é... Ó, Lavanderias Roupa Limpa Limitada é o nome empresarial. Roupa Limpa só é o nome fantasia. Alienou um de seus estabelecimentos comerciais, uma lavanderia no bairro do Jacintinho, na cidade de Maceió, para Caio da Silva, empresário individual. Então, veja, Caio da Silva adquiriu o estabelecimento empresarial de lavanderia Roupa Limpa Limitada. O contrato de trespasse foi omisso quanto à possibilidade de reestabelecimento da Roupa Limpa, ou seja, o contrato não disse nada se Roupa Limpa podia amanhã fazer concorrência a Caio naquela área ali em que ele comprou o estabelecimento dela. Bem como nada dispôs a respeito da responsabilidade de Caio por débitos anteriores à transferência. Também o contrato não disse nada, se Caio responde ou não pelas dívidas anteriores. Nesse cenário, assinale a afirmativa correta. Letra A. O contrato de trespasse será oponível a terceiros, independentemente de qualquer registro na junta comercial ou publicação. Errado. Artigo, vamos lá. Artigo 1144 do Código Civil, que diz assim: o contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos perante terceiros depois de averbado à margem de inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. Ou seja, quando ele diz aqui que o contrato será oponível a terceiros, independentemente de qualquer registro na junta ou de qualquer publicação, está errado. Artigo 1144. Para produzir efeitos perante terceiros, tem que ser registrado na junta e devidamente publicado na imprensa oficial. Letra B. Caio da Silva não responderá por qualquer débito anterior à transferência, exceto os que não estiverem devidamente escriturados. É errado, é o contrário. Caio da Silva responderá por qualquer débito anterior à transferência, exceto os que não estão devidamente escriturados, contabilizados. É o que diz o artigo 1146 do Código Civil. Quem compra o estabelecimento empresarial responde pelas dívidas anteriores à transferência. Não é? Salvo se os débitos não estão contabilizados. Se os débitos não estão contabilizados, aí eu não respondo. Eu não respondo por dívida que eu não conhecia. Eu fui analisar a escritura lá, não tinha aquelas dívidas. Artigo 1146, olha aqui. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. Continuando o devedor primitivo, solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Ou seja, quem compra assume os débitos, mas quem vende continua solidariamente responsável pelo prazo de 1 ano. Ok? Letra C. Na omissão do contrato, Roupa Limpa poderá se restabelecer no bairro de Jacintinho e fazer concorrência a Caio Silva. Não! Na omissão do contrato, Roupa Limpa tem que ficar 5 anos sem fazer concorrência a Caio. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, e não houve, foi omisso o contrato, o alienante do estabelecimento, Lavanderia Roupa Limpa Limitada, foi quem alienou, foi quem vendeu, não pode fazer concorrência ao adquirente, a Caio da Silva, que foi quem comprou, nos 5 anos seguintes à transferência. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, Roupa Limpa não poderá fazer concorrência a Caio da Silva nos 5 anos subsequentes à transferência. Certíssimo. Letra D, artigo 1147 do Código Civil. Ok? Então, essa é uma questão sobre estabelecimento empresarial. Então, vejam, gente. Essas questões, você tem até outras questões sobre estabelecimento empresarial aqui, mas com essas questões a gente já vê, porque a gente tem que ir nos próximos blocos para outros assuntos, até que são mais importantes, como direito societário. Você vê que aqui você tem questões importantes sobre
o que a gente chama de teoria geral do direito empresarial. Nome empresarial, estabelecimento empresarial e aquelas regras gerais ali que vão do 966 ao 980A, certo? Sobre o 980A especificamente, a gente vai falar num outro bloco, que é sobre a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Como é um assunto muito novo, muito importante, vamos deixar num bloco específico para a gente falar dela, ok? Então vamos finalizar esse bloco por aqui, a gente volta depois, fazendo agora questões de outros temas também relevantes para essa prova do exame de ordem.